Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra, como todas as quartas-feiras às 21 horas e reprises às quintas-feiras, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Nós vamos dar continuidade e agora tem uma novidade. Novidade é que a nossa Paloma Nogueira retornando aqui para gravar comigo o estudo de obras póstumas. Seja bem-vinda de volta, Paloma. Obrigada, saudade de vocês, boa noite a todos. Muito bom estar de volta. É isso aí. E ela está de volta exatamente no momento em que nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que Hippolyte Léon Denis Arrivaio está contando como foi o início, quando ele conheceu os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes e depois das mesas falantes, que o Hippolyte, no caso, ele pensou assim, quando ele foi convidado pela primeira vez, que ele entendia que o magnetismo poderia fazer com que os objetos, as mesas, pudessem se movimentar. Mas depois, quando a pessoa que o convidou falou com ele que seria o Sr. Fortier, falou com ele que as mesas estavam respondendo às perguntas feitas pelos participantes da reunião, ele pensou, mesa não tem cérebro, como é que ela vai responder às questões? E aí começou uma série de conversas entre o Hippolyte e a espiritualidade. Muito aqui nós estamos estudando as conversas entre o Hippolyte e o seu guia, seu protetor, que é o Espírito da Verdade, como nós já vimos, é o próprio Jesus. E nós podemos até retornar a esse ponto, fazer um programa até especial, falando apenas a respeito dessa certeza absoluta que nós temos, através do estudo, que Jesus e o Espírito da Verdade são exatamente o mesmo Espírito. E nós vamos então para mais um diálogo entre Jesus e o Espírito da Verdade. Dessa vez nós já lemos um trechinho pequeno no final do último programa, e agora vamos tentar ler mais um pouco desse diálogo que se intitula Minha Missão, em casa do Sr. C, médium, senhorita Aline C, provavelmente a filha do Sr. C. Kardec fazia essa abreviação para que não expusesse as pessoas que estavam participando ali da codificação da doutrina espírita. Pergunta à verdade, ao Espírito da Verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não percebo o que possa justificar em mim tal graça, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que eu não disponho. Resposta do Espírito da Verdade: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende.
Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, aqui a conversa entre o Espírito da Verdade e Hipólite, o Hipólite perguntando se seria verdade aquilo que alguns espíritos falaram para ele, que ele teria a missão de conduzir a divulgação de uma verdade que até então estava escondida. E Hipólite, com a maior humildade, diz que não se vê com essa capacidade, acha que outros teriam a capacidade com certeza maior do que ele. Esse com certeza aí é o que ele afirma à época para o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade disse com firmeza que, olha, é claro que podes sair-te bem, como podes falir. Se disseres às pessoas da tua missão, podes falir. Mas se falires, outro te sucederá. Aqui é uma coisa interessante, porque nós já comentamos na semana passada esse início de conversa, digamos assim, e não falamos a respeito desse ponto aqui. Outro te sucederá se falhares. É claro que hoje nós sabemos que o Hipólite, que virou Allan Kardec, não falhou na sua missão. Mas vejam que todos nós temos a possibilidade de termos uma tarefa, eu gosto de chamar de tarefa ou tarefas, né? Cada um de nós tem as nossas tarefas e podemos ser bem-sucedidos se cumprirmos essas tarefas sabendo que, primeiro, todo conhecimento, todas as instruções são provenientes de Deus, que através de Jesus e dos bons espíritos chegam até nós. Nós então, e muitas vezes, somos aqueles papagaios que vamos falar a respeito da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, e estamos repetindo aquilo que nós recebemos da espiritualidade superior. Então, é bom que nós saibamos e coloquemos isso na nossa cabeça todos os dias, que nós não fazemos nada além daquilo que deveríamos fazer. Nós estamos aqui cumprindo algumas tarefas. Volto a dizer, missão para mim é para espíritos como o Hipólite, como o Chico Xavier e bem poucos, né? E nós cumprimos tarefas. E nós vamos cumprir melhor as tarefas, se nós realmente tivermos a humildade de reconhecer que, se nós falharmos, teremos outra pessoa a substituir a gente naquela tarefa. Então, por que muitas pessoas, né, têm aquela vaidade? Eu hoje sou presidente de um centro espírita. Eu recebi a mensagem de um espírito elevado. Essas vaidades só servem para nos destruir. Porque quando a gente percebe, né, Paloma, que a verdade, ela não é nossa, ela não é minha, ela não é tua, ela não é de nenhum ser que ainda está muito longe da perfeição. A verdade é de Deus e a verdade é representada por Jesus. E aqui nesse bate-papo entre Hipólite e a verdade, ou o Espírito da Verdade, deixa muito bem claro que realmente Jesus é o portador da verdade. E nós ainda estamos tateando no escuro. Ainda estamos tentando descobrir o que é verdade para nós. E por vezes, o que é pior, tentamos convencer os outros de que nós temos a verdade e os outros estão totalmente errados, né? É verdade. Eu costumo dizer que existem 3 verdades, né? A minha verdade, a do outro e a verdadeira, né, João? É. E então, assim, a gente aprende a cada dia
com esses obstáculos que acontecem na nossa vida, situações que acontecem na nossa vida, a gente aprende, né? E a saber lidar, né? Vaidade, ego. Às vezes a gente se pergunta assim, passo por uma situação, eu não sou orgulhosa, não sou vaidosa, mas a gente passa por situações, pelo menos eu tô falando por mim, tá, gente? De se questionar. Não sou vaidosa? Será que eu não sou mesmo? Não sou orgulhosa? Será que eu não sou mesmo? Porque a gente passa por situações que mostram pra gente que a gente estava redondamente enganado em algumas questões nossas, né? De a gente ter plena certeza absoluta de que a gente não é daquela forma, e acontecem situações que nos colocam nos fazem questionar sobre esses, digamos, defeitos que a gente tem. A gente fica achando que é bonzinho, a gente achar que é o melhor, etc e tal. Não sou vaidoso, não sou prepotente, não tenho besteira. E aí a gente acaba a gente se surpreende com a gente em situações, digamos, eu não vou ficar chateado com fulano por determinada situação. E acontece a situação e a gente fica chateado. Acontece determinadas situações que a gente não esperava que tivesse aquela reação e a gente acaba tendo. Então a gente não se conhece. Eu me conheço a cada situação que eu passo e me avalio, né? E falo assim, eu não achava que eu fosse reagir de tal forma, eu não achava que eu fosse ficar da forma que eu estou, eu não achava que eu fosse tão prepotente, que eu fosse tão arrogante, que eu fosse tão vaidoso. Então a gente acha que a gente não é uma coisa, mas a gente só passa realmente, só vivencia mesmo, só tem certeza mesmo vivenciando. Agora você tocou um ponto interessante, porque a gente está falando aqui de tarefas, não de missão, né? E vamos dizer uma tarefa de trabalhar num centro espírita. E às vezes a gente, trabalhando num centro espírita, a gente se acha o máximo, né? Dependendo do, entre aspas, cargo que a gente ocupa, a gente se acha, né? E na verdade é uma responsabilidade muito grande, pelo menos é o que eu acho, muito grande. Porque você está envolvida com um trabalho onde existam vários tipos de pessoas, pessoas de personalidades diferentes, pessoas com várias situações, passando por situações difíceis, que a gente acolhe, né? Tenta acolher à luz da doutrina, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz dos ensinamentos do Cristo. É uma sinuca de bico. Então eu acho que é uma situação que... como o João diz, é uma tarefa que acaba sendo uma prova para testar até a gente se conhecer mesmo. É isso, meus irmãos. Nós estamos, então, no estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, e hoje eu estou aqui recebendo mais uma vez a minha esposa, Paloma Nogueira, para continuarmos o estudo desse capítulo, A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, que é um capítulo que Kardec nos traça aí, como foi o início da sua tarefa nessa grandiosa missão de nos trazer o conhecimento da doutrina espírita. Vou dar continuidade aqui na leitura da conversa entre o Hippolyte e o Espírito da Verdade, e tem a próxima pergunta do Hippolyte. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela dispõe de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Aqui não seria uma pergunta, né? Está colocado como pergunta, tem um pezinho aqui, mas não seria uma pergunta, seria uma rogativa do Hippolyte. Por favor, me ajuda a cumprir essa tarefa. E a gente, Paloma, a gente precisa ter essa humildade também de pedir a ajuda, a assistência de Jesus, dos bons espíritos, para que a gente possa ter força e possa ter clareza de pensamentos, não é? Sim, é porque a gente está numa tarefa, né? A gente é passível de erros,
né? E a gente tá ali para aprender, não é porque eu tenho um cargo em determinada instituição que eu não sou falível, né? Eu erro bastante. Eu acho que é uma responsabilidade muito maior, né? A questão de aprender, de ter situações que a gente precise colocar, de fato, os ensinamentos do Cristo em prática, não ficar só na teoria, né, João? Mas é dentro da gente. Dentro da gente. Porque a gente quer muito colocar a doutrina espírita em prática nos outros, né? Não, mas eu tô falando da gente mesmo. Eu sei. De situações que a gente passa e a gente, se não fosse a doutrina, agiria de outra forma. Hoje, com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, a gente consegue enxergar as coisas com mais lógica, com mais coerência, com mais empatia, né, João? É, isso aí. E aí tem a resposta do Espírito da Verdade. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. E aí é que nós vamos normalmente lá na questão 459, que eu chamo de alerta de Kardec e da espiritualidade, quando Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, a resposta: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. E aí nós temos essa resposta do Espírito da Verdade, que vem exatamente ao encontro daquilo que nós defendemos. Que aqueles espíritos que nos dirigem, eu digo que a 459 é um alerta, porque quem nos dirige são espíritos da mesma qualidade que nós, da mesma evolução que nós. Porque espíritos superiores não nos dirigem, eles nos orientam, mas eles, vejam, ficou muito claro, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Vejam o que fala novamente o Espírito da Verdade. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usares como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Olha, isso aí é realmente uma resposta fundamental. Ou seja, os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Quem não respeita o nosso livre-arbítrio, novamente, são espíritos da mesma evolução que nós, ainda com os mesmos, ou, enfim, defeitos entre aspas, né? Eu já disse de outra vez que eu não gosto dessa expressão defeitos, porque nós somos criaturas de Deus e Deus não criou nada com defeito. Nós ainda estamos em fase de perfectibilidade, ou seja, estamos fazendo com que as pecinhas do quebra-cabeça que estão dentro de nós sejam arrumadas para que elas no final estejam perfeitamente corretas. Enquanto isso, nós vamos nos arrumando. Então, o livre-arbítrio é respeitado pelos espíritos superiores. Sim, com certeza, o livre-arbítrio é respeitado, mas a gente burla esse livre-arbítrio, né, João? A gente tenta burlar, né, porque se nós quisermos burlar o livre-arbítrio de alguém, e esse alguém estiver numa condição evolutiva superior à nossa, nós não vamos conseguir, né? Verdade. E o livre-arbítrio, impressionante como nós agimos erradamente, tentando anular esse livre-arbítrio das pessoas que vivem conosco, né? No nosso caso, um casal, homem e mulher, e a gente, enfim, e aí qualquer tipo de casal, não estou aqui me referindo a um tipo apenas, eu estou dando o nosso exemplo apenas, em que nós muitas vezes podemos nos ver tentando conduzir a outra pessoa. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, ou seja, aprisionando a outra pessoa, onde
nós precisamos trabalhar e muito para que a outra pessoa seja livre. Moldando, a gente sempre tenta moldar o outro conforme as nossas vontades e necessidades. A gente sempre conversa sobre isso. A gente não ama com A maiúsculo, a gente ama com A minúsculo. Porque se a gente amasse realmente de verdade com A maiúsculo, a gente aceitava o outro da forma que ele é e respeitava ele da forma exata como ele é. Só que a gente não, a gente procura assim, nunca a gente enxerga o defeito na gente, a gente sempre enxerga no outro. O defeito sempre está no outro. Sempre está no outro. Sempre a gente escuta um livro, um trecho de um livro, uma palestra interessante. Olha, fulano tinha que estar escutando, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Nunca pra gente, né, gente? Sempre é pro outro, né, João? Normalmente é isso. A gente quer apontar pro outro e dizer que o outro é que está errado, né? Nunca acontece com a gente. Não somos nós, Eu queria aqui ler a última pergunta e resposta, que é muito interessante. Pergunta Kardec: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta: não. Olha só, Kardec não era insuficiente em capacidades, ele era suficiente. Então a resposta é não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Meus irmãos, eu vou fazer o seguinte: eu não vou ler essa resposta toda do Espírito de Verdade, porque eu quero deixar para o próximo programa, porque nós já estamos aqui nos aproximando para o final do programa, e é um trecho muito, muito interessante, muito importante. Eu só queria destacar essa questão de que o Hippolyte perguntou se ele teria capacidade de conduzir o trabalho que estava ali sendo iniciado. E o Espírito da Verdade diz que ele tem total capacidade, porém a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos, ou seja, é cheio de obstáculos e perigos. E ele chama aqui o Kardec, né, o Hippolyte, de reformador. Olha que grandeza! E nós voltamos ao final do século XIV, início do século XV, ou seja, 6 de julho de 1415, quando desencarnava Johannes Hus, ou Jan Hus, que foi um padre tcheco, um dos pais da revolução, da reforma da igreja. Ele foi um predecessor de João Calvino e de Martinho Lutero. Jan Hus, que era exatamente mais uma encarnação ou reencarnação do espírito que viria animar em 3 de outubro de 1804 o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, ou seja, o mesmo espírito. Jan Hus, João Batista, Elias e, claro, no século XIX, como disse, dia 3 de outubro de 1804, reencarnava esse mesmo espírito sob o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Ou seja, ele já tinha dentro dele essa proposta de reformar a chamada religião, a filosofia religiosa. O Jan Hus era um filósofo, um teólogo, um padre, teólogo e filósofo, que ele foi muito seguido por muita gente. Ele, ele seguia a filosofia de John Wycliffe, e ele também colocou várias coisas que foram seguidas depois pelo que eu disse, por João Calvino e Martinho Lutero, que foram os grandes reformadores da religião, da Igreja Católica, no caso. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final, como disse, do nosso programa de hoje, agradecendo a Paloma, que volta em breve, né, Paloma?
Breve eu volto. Obrigada, gente. E nós vamos encerrando aqui, pedindo para que vocês não desliguem os seus rádios, não deixem de estar ligadinhos na nossa Rádio Rio de Janeiro, pois vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos na sua introdução na quarta parte, justamente no estudo da doutrina de Sócrates e Platão e sua correlação com o Espiritismo, com o Cristianismo. Eu estou achando muito interessante esse estudo, porque realmente a gente vê que há uma ligação muito forte dessas ideias com o que nós hoje aqui estamos tentando pôr em prática, né? De abandonar as coisas materiais e nos voltarmos mais para a perspectiva espiritual. E só que realmente podemos dizer que foi o iniciador, pelo menos divulgador desse conceito. E hoje nós vamos estudar aqui o terceiro e o quarto conceito de Sócrates, que Kardec elencou para discutir com a doutrina espírita. Ele diz assim no terceiro: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de duas coisas temos que concluir por uma: ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos, é lógico que se espere, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. E Kardec cita que ele mesmo, Kardec, estuda esse assunto no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Porque realmente é isso. Para uma pessoa como Sócrates, devia ser angustiante. Exatamente. Estar dentro do corpo e saber das tentações que o corpo produz. E ele mesmo, às vezes, sucumbiu, não sei, alguma dessas tentações e está se penitenciando. Porque o corpo é que levava aquilo. Exatamente. Então ele achava que quando ele estivesse livre do corpo, ia encontrar outros como ele, com os quais igualmente ele ia aprender. Livres e aprender o meio de se chegar à verdade. Que dentro do corpo, realmente é difícil. Mas é a questão, né? É difícil, mas é através dessa experiência no corpo que você precisa atingir a pureza. Talvez estivesse com a visão um pouco limitada por questão de tempo. Exato. Ele achava talvez que uma vida ou duas ou três é que a pessoa tem para resolver. E nós sabemos hoje, aí sim, através do ensinamento do Cristo, da doutrina espírita, que nós temos uma eternidade para resolver o problema. E como ele tinha a ideia de anjo decaído, né? Ou seja, então, digamos assim, caminha junto essa ideia dele de que no corpo, né, existe a corrupção e com essa corrupção é impossível de atingir a essa perfeição. Mas essa, do meu ponto de vista, que é a grande luta. Nós temos que atingir a perfeição, mas é lógico, dentro da corrupção. Mas é tem claro, que vencer o mundo, ou seja, transcender a corrupção. Exatamente, Claro. Tem que vencer
o mundo. É dentro do corpo que você vai vencer o mundo. Senão nós sempre seríamos anjos. Não tem dúvida. Aqui encarnar para quê? Claro. Se eu vou aprender a verdade e desencarnar. Isso, exatamente. Então eu preciso. Esse foi o pequeno Mas é claro que detalhe. Ele não poderia trazer tudo, Omar. Ele tinha que ter a visão dele. Até pela época. E é aquilo que nós lemos, né, há alguns dias atrás, né, ou semanas, me parece, quando nós falamos daquela citação de Kardec, da Revista Espírita, de dezembro de 1861, quando ele fala que só um espírito puro, né, o texto e a mensagem de um espírito puro é que não é passível de ser avaliada ou criticada. Mas, sendo de um espírito ainda que superior, deve ser avaliado porque ele ainda passa... Pode estar com a corrupção ainda. Exatamente. É sujeito, porque mesmo sendo um espírito superior, ele ainda não atingiu o grau de pureza. Porque só esse grau é que confere a liberdade absoluta, né? Então é evidente que a gente percebe ser um espírito superior, né, de grandeza mesmo, foi percebido até a época, né, pelo oráculo de Delfos, mas ele ainda tinha algumas dúvidas, né, e essa era uma delas, né, a gente percebe. E Kardec comenta aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediário os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Então, claro. É por isso que o Sócrates ficava angustiado, porque ele já era uma alma já com evolução. Exato, é um espírito superior, não tem dúvida. Muito grande. Então ele sabia que ele, quando retornasse, e outros semelhantes a ele... Ele ia conviver com os iguais. Exatamente. Nós não. Nós aqui vamos ficar várias vezes indo e voltando para nos livrando da corrupção a cada vez, você fazendo a pureza, como você faz quando está coando alguma coisa. Aí a gente começa a entender, né? A gente se reporta àquele tempo, né? Àquela época, e vai entender por que ele criou a maiêutica, né? Que era um método que ele extraía a verdade de que maneira? Através do diálogo, através das perguntas, né? E a gente vai entender por que ele chegou a esse extremo de criar. Porque imagina para um espírito superior, né, cujo objetivo ele ainda não é perfeito, mas ele tem como objetivo claro, translúcido, que ele deve buscar a verdade o tempo todo, né? Imagina ele conviver com o farisaísmo dos sofistas e dos políticos da época, né? Inclusive, todo aquele relativismo dos sofistas estava destruindo a democracia, né? Daí... ele ter incomodado tanto, porque eles estavam e Sócrates, com a sua busca da verdade e os seus métodos, né, e a sua postura diferenciada, rompeu com tudo isso e começou a incomodar. Eles perceberam em Sócrates um perigo eminente, né, e aí trataram de eliminar o perigo o mais rápido possível através da cicuta, né? Então a gente observa isso, né? Como devia incomodar e como é a realidade de um espírito que, embora não perfeito, mas já superior, busca a verdade e ter que conviver com aqueles que ainda sequer sabem que o ideal é a busca da verdade. Né, que ainda estão totalmente mergulhados, né, como a gente até conversava antes de iniciar a gravação, né, como você falou, dividiu, né, o homem em 3 etapas, né? Aquele que está mergulhado nos instintos, né, que é a grande massa do nosso planeta, né? Aquele que está na fase de lutar contra as suas mais tendências, está tentando, fazendo os esforços, está se esforçando para largar essas coisas. Todas essas coisas, da materialidade. Né? E até a terceira fase, que será já aquele que rompe é pura consciência, puro, né? E nós estamos ainda milhares de léguas longe disso. É, né? verdade. Mas a grande, vamos dizer assim, a aprendizado que se tem daqui é que ele está mostrando que o corpo realmente é um instrumento que, em tese, atrapalha você evoluir. Mas você tem que evoluir no corpo. Ele é o grande instrumento do desafio. Exatamente, porque você não pode, não, eu estou sem corpo nenhum aqui, vou praticar a perfeição. Antônio, quando a gente sonha, né, mesmo desdobrando, né,
lembrando ou não, com consciência ou não, quando nós vamos à dimensão espiritual, nos sonhos, o que a gente percebe? É só a gente tentar lembrar de algum detalhe de qualquer sonho que você vai observar isso claramente. A tua percepção acerca das coisas na dimensão espiritual é muito mais ampla. Então, quando você analisa alguma coisa num sonho, aquilo é tão claro para você, você tem a certeza de que aquilo ou é muito ruim ou é muito bom. Agora, quando você mergulha na matéria, que você esquece de tudo que você tem, né, de amplitude espiritual, você não está mais percebendo, né, ao longo do teu perispírito, e sim está preso com 5 pequenos sentidos, né? É evidente que tudo fica nebuloso. Mas justamente é esse desafio que você precisa, digamos assim, empreender, né? É o desafio de romper com essa, digamos, essa clareza que você tem quando está livre da matéria, do corpo, mas empreender essa sabedoria mergulhado nessa matéria, né? Até que você vai, né, ficando com o teu perispírito cada vez menos denso, ele não vai desaparecer nunca. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que ratifica isso. Mas você vai ter o teu perispírito de uma forma tão sutil que ele quase se confunde com o espírito, né? Então, evidentemente que você vai num processo gradativo, né? Quando você consegue, mesmo mergulhado na matéria, daí a gente ser tão ingênuo, né, digamos assim, tão infantil, há algumas alegações acerca do Cristo, né? Acerca de alegações materiais. Não é pecado, não tem problema nenhum, ninguém tem problema de falar sobre isso, entendeu? Agora, a questão é você estudar e ter uma noção mais exata do que é possível, do que o Cristo já havia transcendido todas essas questões da matéria, né? Então, não é uma questão de ser errado ou não, é apenas uma questão de não haver mais a necessidade, né? Mas essa fieira, né? O Cristo, quando aqui chegou, já era um espírito puro e veio aqui para nos deixar um exemplo. Mas nos mostrou, através da sua própria figura, com os seus exemplos, qual o objetivo que nós temos, que é o nosso alvo a ser perseguido, né? Quer dizer, então, através das múltiplas reencarnações, é que nós vamos gradativamente vencendo pouco a pouco, até que vai chegar um momento que, mesmo mergulhados na matéria, nós vamos tomar as melhores decisões. Nós vamos estar tão superiores que não vai ser uma matéria, uma massa dessa. Ela não vai mais influenciar a minha felicidade. Exatamente. Ele segue aqui, então, Kardec, no quarto item. A alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e material. Então, ela perambula, segundo dizem, ao redor dos monumentos e dos túmulos, perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras, e que ainda conserva alguma coisa da forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a vagar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à forma material que os atraem as devolvam a um outro corpo, e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua vida anterior eram motivo de suas predileções. Aqui ele foi perfeito, ele né? Está descrevendo exatamente o quadro. Né? E isso o Espiritismo hoje está comprovando na prática, está aí as sessões mediúnicas, né? Comprovando com os relatos todos. Os relatos que eles dizem aí, que as pessoas estão vagando nos cemitérios e tudo mais, as casas que já foram deles, e essa história toda. E vão ter que voltar na próxima vez com os mesmas predileções. Exato. Porque ninguém que foi lá para cima vai perder seus gostos. Vai ter que perder os gostos aqui na carne corrompida. Não existe mágica, exatamente. Vai ter que ser aqui que vai perder o gosto. Ele tem que descorromper essa carne. Né? É esse que é o interessante. Tem que perder, deixar de fazer as coisas que fazia antes aqui. É tão interessante quando a gente
lembra, né, daquela citação de Paulo, né, quando uma reflexão em voz alta, né, que Paulo faz quando ele diz: as coisas que quero fazer não consigo, né, e as coisas que não gostaria de realizar eu ainda as faço. Quer dizer, aquilo que ele sabe que não é correto, ele ainda fazia. Então, é esse processo, né? É esse trabalho que Paulo descreveu numa reflexão em voz alta, né? Que é exatamente o nosso trabalho. Mas, justamente de romper com essa corrupção. Kardec comenta aqui: não é somente o princípio da reencarnação que aqui está claramente expresso. O estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria também é descrito tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E há mais, ali se diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. Aquela história dos espíritos errantes e dos espíritos puros. Isso. Né? O Espiritismo não diz outra coisa, somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que adquiriu conhecimentos traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que as possuía em sua existência anterior, e que assim cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela. E a gente vê isso claramente no Evangelho, quando ele fala, naquele capítulo que ele trata dos inimigos da erraticidade, né? E a gente percebe que ele fala, né, que a carne, o fato de não ter mais a carne, né, não significa que a inimizade, a ideia de vingança tenha sido extinguida, né? Então ele nos fala justamente sobre aquele, né, que não faz um esforço em perdoar e que ele pode então estar gerando, né, produzindo inimigos ocultos por não perdoar, e esses inimigos, se ele dá as 3 gradações, né, dependendo de como eles sejam, ele vai estar, né, perdoando você pelos teus erros contra ele, ou não perdoando caso o estágio dele ainda seja de muita, de densa materialidade. Então, é justamente essa questão, né? Aqueles que nós podemos ver nos cemitérios, né? Eles voltam porque eles estão sintonizados com o quê? Com aquilo que eles não deviam mais estar, né? Até porque eles não estão mais com o corpo físico e não deviam estar mais sintonizados com isso. Mas eles voltam por quê? Eles voltam porque ainda estão totalmente ligados àquele corpo físico que está ali se decompondo, né? Que está ali se desmaterializando. Então, é justamente essa questão, né? Nós temos que escolher, né? Vou ficar aqui preso a essas mesquinharias ou vou entender de uma vez por todas que o meu irmão errou contra mim, mas que ele errou por ignorância. E por isso eu vou perdoá-lo, porque um dia ele não vai errar mais. Mas nós temos que ver que não podemos esperar a espiritualidade, a erraticidade, para tomar essa decisão. Exatamente. Nós temos que começar o desapego aqui. Isso, enquanto estamos a caminho. Como o Cristo disse, enquanto está a caminho. Você tem que desapegar, perdoar, acertar as contas. Enquanto está a caminho, não espera chegar lá para que não haja. Senão você vai transformar vários espíritos em inimigos na erraticidade, né? E é isso que não interessa, né? Não, e você mesmo vai ficar numa situação complicada. Mesmo até que os inimigos perdoem você, não querem mais saber, mas você está numa consciência tal, ligado a essas coisas daqui, às quais você tem apego. Então você que vai se tornar um obsessor dos outros. Exatamente. Você que vai se tornar um inimigo dos outros. E se você não for atento, se você não estiver atento, você pode entrar num processo desse por auto-obsessão. Porque não é só em relação a inimigos, é em relação a você mesmo, né? De você não se perdoar por ainda ter errado em determinadas situações. Bom, tudo bem, o importante é que você tome consciência dessas situações que são equivocadas. Agora, você precisa se perdoar, porque senão você volta e fica preso àquele corpo porque você não se perdoou, você está se auto-obsediando. Isso é grave. Sem dúvida alguma. Porque, então você veja bem, como é que, imagine-se na situação de Sócrates naquela época, pregando essas coisas para aquele povo,
esse dia, eu imagino uma situação complicadíssima para ele desenvolver esse raciocínio. Então, qual é o motivo de ele ter vindo aqui fazer aquela pregação, já que todo mundo sabe, se eu sei, os espíritos superiores também sabem, que não ia ter frutos assim imediatos. Só pode ter sido feita essa vinda dele com o fim de realmente preparar o caminho, porque viria tanto é que era doloroso para ele. Mais tarde. Não tem dúvida. Ele veio para essa missão com esse intuito. Não, eu vou preparar o caminho, já vou deixar os meus seguidores aqui, que vão reencarnar outras vezes, para poder, quando vier o guia e modelo, eles já terem condições de absorverem bem essas ideias e continuarem, porque assim, para fazerem eco, né, as ideias do Cristo. O avanço do cristianismo, se você for ver, é uma coisa muito impressionante, ó. Dentro daquela situação em Roma, como é que uns abnegados daqueles cristãos, como diz o outro, meia dúzia de gatos pingados, conseguiram influenciar de forma tal que o Império Romano teve que se render. É verdade. Uma maneira meio torta, né, deles, mas teve que se render às ideias do Cristo. E isso conseguiu essa força como? Como é que é? O poder da palavra do Cristo, mas também já haviam espíritos aqui aptos, preparados para receber isso e dar continuidade. São aqueles mártires da época romana. Esses eram pessoas que talvez, como Sócrates mesmo, ouvindo isso que Sócrates falou, que ele se prepara, eis porque o verdadeiro filósofo se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Isso. Então, quando Paulo pregou para eles, e dizendo, não, vocês vão ter a vida eterna, o corpo é corrupção, eles iam para lá para ser comidos pelos leões, serem crucificados. Eles iam cantando. Iam porque já tinham, não foi só a palavra do Paulo, ele não podia ter esse poder de convencimento tão grande. É porque esses espíritos já eram espíritos que já tinham aprendido essas ideias. Então o trabalho de Sócrates não foi em vão, quer dizer, ele pode não ter sido disseminado isso. Tanto é que se você estuda a filosofia da socrática, as pessoas não dão tanta importância a essa parte aqui. Na verdade, passam batido. Mas quem ouve através de Paulo ou de outros apóstolos conseguiu pôr em prática isso. Claro. Entendeu? Aquelas pessoas não tinham acesso aos escritos de Platão. O povão da Grécia, de Roma ou da Palestina não tinha acesso a isso. Ouvia o Paulo falando, Lucas falando, lógico. Né? E outros. Não tinham acesso. Então eles precisavam de ouvir isso, mas já estavam preparados para... Mas, logicamente que quando ele fala disso, né, ele está falando de espíritos superiores. Né? Não estamos incluindo aí o espírito puro, que é o espírito, né, do Cristo, que veio justamente para dar o exemplo maior, né? E por isso é que ele não precisou escrever nada. Ele veio fazer o mais difícil, que era dar o exemplo, né? E deu, e sintetizou o exemplo de todas as leis em 30 anos, né, de pregação de messianato. Então, é evidente que a gente percebe, né, o quanto devia ser difícil para Sócrates, né, e para outros precursores que vieram, né, como devia ser doloroso essa vida aqui na matéria, porque não eram ainda espíritos puros, mas já com o nível, né, de superioridade, de conhecimento e de compromisso com a busca da verdade, que devia ser bastante penoso, né? Se já é penoso um pouquinho de conhecimento que se adquire, viver com pessoas ainda tão belicosas hoje, imagina, né, há tanto tempo atrás. Realmente a distância do conhecimento dele para aquelas pessoas é uma distância muito grande. Né? Hoje o mundo já está numa outra situação, bem diferente. Não digo que hajam diversos Sócrates aí pregando, mas se o próprio Sócrates viesse hoje, ele não ia, vamos assim, ter que se sacrificar tanto. Nem ele ia ter quem realmente o entendesse. Exato. E desse prosseguimento aqui. Embora poucos, mas teria. Não, eu acho até que um grande número. Você vê que a humanidade realmente hoje está com outro intuito. A humanidade já está visando
outras perspectivas que há 40, 50 anos... Eles já provaram do excesso do mal. Já completamente. Já está incomodando. Aquelas coisas já tá com uma roupa do avesso, uma roupa mal passada, está incomodando a pessoa que já não está gostando dessas... Às vezes nem sabe o que está lhe incomodando, mas sabe que incomoda. Está começando a vibração do planeta está incomodando essas pessoas, né? É verdade. Bom, e o Serginho nos avisa. Mas amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo, que ainda tem muitos itens a serem debatidos. Por hora, vamos ficando por aqui para você. Boa noite, Marta. Boa noite, Boa noite Antônio. aos nossos amigos. Muita paz para todos. Boa noite, amigos ouvintes, e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.